Existem poucos jogos que, de verdade, mudaram a indústria para sempre. E Grand Theft Auto San Andreas foi, sem dúvida, um deles. Não foi só mais um jogo de mundo aberto, foi um marco, uma revolução que redefiniu o que a gente esperava de um videogame. Lançado em 2004 para o PlayStation 2, San Andreas não era apenas um jogo, era um evento. Hoje, vamos voltar no tempo e entender por que, quase 20 anos depois, o legado do CJ, Grove Street e todo o estado de San Andreas ainda é tão poderoso. E no final, eu vou te contar um segredo sobre a liberdade nesse jogo que talvez você nunca tenha percebido. Para entender a grandeza de San Andreas, a gente precisa lembrar do que era o mundo dos games naquela época. A gente estava no auge da era do PlayStation 2, um console poderoso, mas com limitações claras de hardware. Os jogos de mundo aberto já existiam, claro. A própria Rockstar já tinha nos dado GTA 3 e Vice City, que eram incríveis, mas eles eram contidos, focados em uma única cidade. A ambição da Rockstar para San Andreas era algo que soava quase impossível. Eles não queriam só uma cidade, queriam um estado inteiro. 3 cidades gigantescas: Los Santos, San Fierro e Las Venturas, conectadas por quilômetros de estradas, desertos, florestas, rios e montanhas, tudo isso num único mapa, sem telas de carregamento entre as áreas. Para a tecnologia da época, era uma loucura. Os desenvolvedores tiveram que criar técnicas de streaming de dados que eram revolucionárias, carregando e descarregando partes do mundo em tempo real para que o PlayStation 2 conseguisse aguentar. A escala era absurda e o risco de lançar um jogo bugado ou vazio era enorme. Mas a Rockstar não só conseguiu, como entregou um mundo que parecia vivo, cheio de detalhes e segredos. E foi aí que eles tomaram as decisões que mudaram tudo. A primeira, e mais óbvia, foi o mapa. Como Will diz, não era só grande, era denso. Cada cidade tinha sua própria identidade, sua arquitetura, seus pedestres, suas gangues. Dirigir de uma ponta a outra do mapa era uma jornada. Você saía da selva de concreto de Los Santos, passava por florestas com neblina, cruzava o deserto escaldante e chegava ao brilho de Las Venturas. Isso criava uma sensação de imersão que nenhum jogo tinha conseguido antes. Mas a genialidade não parou no mapa. A segunda grande decisão foi transformar San Andreas em um RPG. Não era só sobre roubar carros e atirar. Você precisava cuidar do seu personagem, o CJ. Se ele comesse muito fast food, engordava e ficava mais lento. Se você fosse para a academia, ele ficava mais forte e seus socos causavam mais dano. Você podia melhorar sua habilidade com armas, sua capacidade de dirigir, seu fôlego para nadar. Isso criou uma conexão com o personagem que era inédita na série. CJ não era só um avatar, ele era seu projeto. Você o moldava, e isso nos leva à terceira decisão: a personalização. Você podia cortar o cabelo do CJ, comprar roupas, fazer tatuagens, tudo isso para construir a sua versão do personagem, para se sentir parte daquele mundo. Essas mecânicas de RPG, hoje tão comuns em jogos de ação, foram popularizadas por San Andreas. E claro, a gente precisa falar sobre a liberdade. San Andreas te dava um playground gigantesco e dizia: vá se divertir. Você podia ignorar a missão principal por horas e simplesmente viver naquele mundo. Pilotar aviões, saltar do paraquedas, participar de corridas de rua, jogar basquete e sair com namoradas, comprar propriedades. A quantidade de atividades secundárias era impressionante. Mas aqui entra um ponto interessante. Essa liberdade era, de certa forma, uma ilusão bem construída. O jogo te guiava de forma sutil. Por exemplo, você só podia viajar para as outras cidades depois de avançar na história. Mas ele fazia isso de uma forma que parecia natural, com barreiras na estrada ou pontes bloqueadas, te dando a sensação de que o mundo estava progredindo junto com você. Essa liberdade guiada se tornou um padrão para o design de mundos abertos. O impacto cultural de San Andreas foi gigantesco, e nem sempre positivo aos olhos da mídia. O jogo foi alvo de inúmeras polêmicas, principalmente pelo famoso caso do Hot Coffee, um minigame de conteúdo adulto que foi encontrado escondido nos arquivos do jogo. Isso gerou um debate enorme sobre a classificação etária dos games e a responsabilidade dos desenvolvedores. Mas para além das controvérsias, a influência do jogo foi inegável. San Andreas praticamente criou o mod para o jogo de mundo aberto moderno. Elementos como a mistura de ação com RPG, a personalização profunda do personagem e o mundo vasto cheio de atividades secundárias foram copiados e aprimorados por inúmeros jogos que vieram depois de Saints Row, a Sleeping Dogs, e até mesmo em franquias que não eram de crime. A representação da cultura de gangues da Califórnia dos anos 90, a trilha sonora icônica,
dividida por estações de rádio. Tudo isso ajudou a solidificar os videogames como uma forma de arte capaz de criar mundos complexos e culturalmente relevantes. O legado de San Andreas vive até hoje, não só no próprio GTA V, que levou a ideia de um estado vivo a um novo patamar, mas em toda a indústria. Então por que San Andreas ainda importa tanto hoje? Porque ele foi um jogo que sonhou alto e entregou ainda mais. Ele nos mostrou que um videogame podia ser mais do que uma série de fases, podia ser um lugar para explorar, para viver uma outra vida, para criar nossas próprias histórias. Ele empurrou os limites do que era tecnicamente possível. E no processo, redefiniu as expectativas de uma geração inteira de jogadores. E lembra que eu falei sobre a liberdade ser uma ilusão? A prova disso está aqui. No começo do jogo, você pode comprar todas as roupas que quiser, mas não consegue trocar de shorts. Sabe por quê? Porque a primeira missão onde você pode fazer isso é a Raider, onde a troca de roupa faz parte da história. É um pequeno detalhe, mas mostra como a Rockstar construiu cuidadosamente a sua jornada, te dando liberdade, mas sempre mantendo o controle da narrativa. Se você gostou de relembrar esse clássico, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, porque ajuda muito a gente a continuar trazendo vídeos como este. E agora eu quero saber de você. Qual a sua memória mais marcante jogando GTA San Andreas? Deixa aqui nos comentários, eu vou ler todos. Obrigado por assistir e até a próxima.